Oi, pessoal! Sabe uma das perguntas que a gente mais ouve sobre casamento na Igreja Católica? É essa. Mas existe divórcio? Pois é, se o casamento é para sempre, como é que a Igreja lida quando as coisas não dão certo e os casais se separam? Vamos mergulhar fundo nesse tema para esclarecer de vez essa confusão. Então, para ir direto ao ponto, a resposta é não. Não existe um divórcio católico. O que existe é um conceito bem diferente que muita gente confunde, chamado declaração de nulidade. E entender essa diferença é, na verdade, a chave para compreender toda a visão da igreja sobre o matrimônio. Mas calma lá, para a gente entender o que é a tal da nulidade, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que a igreja considera um casamento válido. Porque a base de tudo está na ideia do matrimônio como uma aliança sagrada, uma aliança permanente. E essa frase de Jesus que está lá no Evangelho é o pilar de todo o ensinamento da igreja sobre o assunto. É ela que estabelece o princípio da indissolubilidade. Ou seja, a igreja acredita que um casamento sacramental, um casamento válido, é uma união que foi selada pelo próprio Deus. E por isso mesmo, nenhuma autoridade aqui na Terra pode simplesmente desfazer. A definição oficial do catecismo é muito clara. Presta atenção nas palavras, comunhão da vida toda. Não é um contrato que tem prazo de validade, sabe? E o casamento tem um propósito duplo, o bem do próprio casal e a abertura para gerar e educar filhos. Esses dois pontos são essenciais. A gente pode até imaginar essa aliança como se fosse uma mesa, sustentada por 4 colunas bem firmes. Como a gente vê aqui, unidade, indissolubilidade, fidelidade e a abertura à fecundidade. Para a igreja, um casamento sacramental de verdade precisa ter essas 4 propriedades. Se na hora do sim, lá no altar, alguma delas for excluída de propósito por um dos noivos, bom, aí pode ser que tenha faltado algo muito sério. Certo. Se o ideal é esse, tão elevado e permanente, o que acontece com a realidade dura dos casamentos que, infelizmente, terminam? É justamente aqui que entra a resposta da igreja. E como a gente já viu, não é o divórcio. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se o laço não pode ser quebrado, como é que se explicam as separações? A resposta da igreja não está em arranjar um jeito de quebrar o laço, mas sim em investigar se esse laço realmente chegou a se formar lá no comecinho. E aqui está o ponto crucial de toda a nossa conversa. A igreja não anula um casamento que existiu. O que ela faz é declarar que, depois de uma investigação bem minuciosa, um casamento válido, do ponto de vista do sacramento, na verdade jamais existiu. A chave está toda nessas duas palavras: jamais existiu. É uma constatação sobre a origem, sobre o começo, e não uma decisão sobre o fim. Tá, mas por que um casamento seria considerado nulo? Esse slide mostra pra gente os principais motivos. E tudo, absolutamente tudo, gira em torno do consentimento, daquele sim dito no dia da cerimônia. Será que faltou liberdade, por exemplo? Alguém foi coagido? Será que faltou capacidade? Tipo uma imaturidade psicológica muito grave? Ou quem sabe faltou intenção, ou seja, um dos dois já entrou ali excluindo de propósito a fidelidade ou a ideia de ter filhos. Vamos reforçar essa ideia mais uma vez, porque ela é a mais importante de todas. O processo de nulidade não é uma borracha mágica que apaga um casamento. Pensa mais como uma lupa que examina o momento do sim e conclui que faltou um ingrediente essencial para que o sacramento acontecesse de verdade. Ok, agora que a base está bem clara, vamos colocar os dois conceitos lado a lado. Essa comparação vai ajudar a gente a entender a diferença de uma vez por todas. A imagem aqui ajuda muito a entender. O divórcio civil, que a gente vê à esquerda, é como pegar uma tesoura e cortar uma corda que estava bem amarrada. Ele encerra um casamento que existia legalmente. Já a nulidade, à direita, é como olhar para a corda e constatar que o nó nunca foi dado direito. Ela declara que o vínculo do sacramento, na verdade, nunca se formou. Um olha para o fim, o outro olha para o começo. Pensando assim, o processo de nulidade é bem mais que um procedimento burocrático. Para a igreja, é uma busca pela verdade da vida daquelas duas pessoas, da relação delas com o sacramento. E na prática, quais são os efeitos? Bom, uma vez declarada a nulidade, a pessoa é considerada solteira aos olhos da igreja e sim, pode se casar de novo. E tem aquela dúvida muito comum: e os filhos? Isso é super importante. A legitimidade dos filhos não é afetada em absolutamente nada. E claro, as responsabilidades civis e morais, como a pensão e o cuidado com as crianças, continuam valendo. Então, para a gente fechar o raciocínio, a expressão anular o casamento, tá?
tecnicamente incorreta. A igreja não tem o poder de anular um casamento que foi válido. O que ela faz é um processo de discernimento para declarar a verdade sobre aquele ato desde o seu primeiro momento lá na origem de tudo. E a gente termina com essa reflexão. Essa diferença toda entre divórcio e nulidade nos convida a pensar no que realmente fundamenta nossas relações mais importantes. É um decreto que simplesmente coloca um ponto final ou é a busca por uma verdade sobre como tudo começou? Muito obrigado pela companhia nesta análise.